irmãs, nós estamos vivendo nesses dias a novena preparatória para celebrar a padroeira do nosso Brasil, a Senhora Aparecida. Uma mensagem de destaque nas celebrações deste ano é a respeito do testemunho missionário. Para cada dia da novena, somos chamados a lembrar de pessoas que já partiram para a eternidade ou que convivem conosco e que nos oferecem um testemunho missionário, edificante. É bom a gente resgatar no coração da nossa família, da nossa comunidade, esses nomes de pessoas que com seu testemunho nos fortalecem na caminhada de fé. É claro, o testemunho completo é de Jesus. Não seria necessário o testemunho de mais nenhuma pessoa, porque o testemunho de Jesus é completo. Veio cumprir a vontade de Deus Pai a seu respeito, assumiu os sofrimentos todos e os enfrentou e venceu para nos trazer a salvação. Mas, dentro da nossa fragilidade, nós somos ajudados também pelos testemunhos de tantos santos e santas que já estão reconhecidos pela Igreja na glória celeste, ou mesmo aqueles que nós conservamos na nossa vida, na nossa história e que nos ajudam tanto. Se nos fizeram tanto bem enquanto estavam aqui, na presença de Deus, maior benefício trazem eles para todos nós. Pessoas também que caminham conosco no dia a dia da nossa vida. Testemunho missionário. E nós também queremos, na pobreza da nossa possibilidade, dar esse testemunho da fé, do amor de Cristo, de tal sorte que as pessoas que convivem conosco sintam-se atraídas ao seguimento de Jesus. Nós estamos nesta liturgia vespertina do 28º domingo do tempo comum. Duas palavras constituem a mensagem deste final de semana: fé e gratidão. A fé nos conduz à busca de Deus, da sua graça, da sua intervenção. Com muito mais frequência, nós recorremos, por conta da nossa fé, nessa busca do auxílio de Deus em nosso favor, em favor das pessoas que nós colocamos nas nossas intenções e preces. Com menos facilidade, nós vivenciamos a gratidão. A fé nos faz experimentar o milagre. A gratidão nos faz vivenciar a conversão. Para ser gratos de verdade, nós somos então envolvidos por aquele espírito do testemunho missionário, de quem encontrou a Deus e mudou a sua vida pelos sinais que Ele deixou acontecer em nosso favor ou em favor das pessoas para quem nós oferecemos nossas preces. Um tema que está então na primeira leitura e ao mesmo tempo no Evangelho é este: da fé que fez com que as pessoas se dirigissem a Deus e da gratidão que tomou conta de seus corações. Na primeira leitura nós vimos Naamã, o sírio. Ele não era judeu. A sua maneira de viver era do modo pagão, mas Naamã se revestiu de confiança, que podia pedir a Deus, através do profeta Eliseu, que ele iria conseguir a cura para a lepra que atormentava a sua vida e o ia marginalizando, colocando de lado da convivência das pessoas. Naamã vai ao encontro de Eliseu. Eliseu
simplesmente disse a ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele não queria, não. Ele era uma pessoa de uma condição social mais destacada. Ele não construía a sua vida pelos princípios da humildade. Eu saí de tão longe, mergulhando no Rio Jordão, não vou fazer isso não. Mas os seus servos o convenceram. Disseram-lhe, se fosse uma coisa mais difícil que o profeta tivesse pedido a você, você faria. No entanto, ele lhe pediu alguma coisa tão fácil. E ele obedeceu. E nós ouvimos o texto bíblico dando o testemunho de que ele ficou totalmente curado. A sua pele, antes agredida pela lepra, agora parecia a pele de uma criança recém-nascida. Ele ficou muito contente. A fé e a confiança fez com que ele buscasse o profeta Eliseu. Agora a gratidão de Naamã fez com que ele quisesse retribuir ao profeta Eliseu, dar-lhe presentes caros. Ele estava muito agradecido. O profeta não aceitou, disse de jeito nenhum. Então Naamã obteve a oportunidade de oferecer o melhor agradecimento. Ao ser instrumentos de Deus como o profeta Eliseu, não devemos angariar para nós recompensas, quaisquer que sejam, mas a recompensa desta gratidão é o que aconteceu com Naamã. Ele disse, eu creio que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Converteu seu coração ao verdadeiro Deus. No Evangelho, Jesus continua caminhando para Jerusalém. É lá que ele vai entregar a sua vida pela salvação da humanidade. Agora ele depara com 10 leprosos. Os números na Bíblia têm um significado. Esses 10 leprosos é para simbolizar a totalidade da humanidade inteira, que pode e deve recorrer a Jesus para curar, não propriamente daquela doença, na época sem possibilidade de tratamento, a lepra, mas das lepras que ferem a nossa dignidade através do pecado. 10, se a gente for fazer as contas, 7, 4 mais 3, totalidade humana, mais totalidade divina, mais 3, a totalidade divina, é a humanidade inteira, que se coloca diante de Deus para receber os benefícios que Deus quer conceder a todos nós. 10 leprosos se apresentam diante de Jesus e não podia acontecer uma proximidade física. O sofrimento da doença era acrescentado pelo preconceito da época. Estão assim por conta do pecado grave deles ou de seus ancestrais. Não podiam nem entrar dentro da cidade, nós já sabemos. Podiam conviver só entre eles, fora da cidade, com a sineta pendurada no pescoço, para que todos notassem quando eles estivessem se aproximando. Muito triste a situação dos leprosos naquela época. Muito triste a situação da lepra, do pecado, que afasta o ser humano da dignidade e da convivência com Deus e com os irmãos e irmãs. Jesus ordena a eles que se dirijam ao sacerdote para relatar o que aconteceu com eles. No caminho se viram curados. Um só voltou para agradecer. E era um samaritano que era desprezado pelos judeus, como povo pagão, pecaminoso. A universalidade da salvação é chamada de novo à nossa reflexão. Naamã, o sírio, e aqui no Evangelho, um samaritano.
Onde estão os outros 9? Não foram 10 os que foram curados? Disse Jesus. Somente este samaritano que voltou para agradecer a Deus pela cura realizada? Então, queridos irmãos e irmãs, é uma mensagem muito forte para cada um de nós. Somos agraciados todo dia, a cada instante, pelos milagres que se realizam em nosso favor, por conta da fé. Porque Jesus mesmo, após realizar as curas, ele dizia: a tua fé te salvou. Mas nós, queridos irmãos, quantas vezes não conseguimos vivenciar a gratidão verdadeira que nos leva à conversão? A sogra de Pedro, que estava acamada, livre da febre, pôs-se a servir a todos que estavam em casa. Gratidão traduzida em caridade, em serviço ao próximo. Ao termos nós todos as oportunidades de exercitar a nossa paciência na convivência com os irmãos e irmãs, o perdão que precisamos oferecer, a dedicação, o empenho, a persistência, tudo isso pode ser traduzido para nós na única palavra: gratidão. Nós devemos nos dedicar na fidelidade ao Senhor para agradecer, muito mais para agradecer do que para pedir. Vamos levar conosco essas duas palavras e vão nos ajudar a aumentar ainda mais a nossa profundidade na fé. Fé e gratidão. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vamos dizer: eu creio, Senhor, mas aumentai. Jesus, manso e humilde de coração,